Bom dia, senhores do canal CNFlu, amigos e torcedores queridos do nosso querido e amado Fluminense, nosso time de coração. Amor, uma paixão de todos nós, torcedores do Fluminense. Antes de começarmos a falar do Fluminense, queria mais uma vez falar com vocês. Melhorou um pouquinho, mas ainda continua devagar. Queria pedir dois favores a vocês. Todo mundo que entrar aqui no canal e assistir meus vídeos, por favor, se inscrevam e dêem um like para que o YouTube possa expandir nosso canal para muito mais pessoas assistirem aqui no Rio, no Brasil e quem sabe no mundo inteiro. Estava hoje vendo como é que é uma diferença, né, entre aqui a América Latina e os times europeus. Os times sul-americanos aqui, esse campeonato mundial que vai ter aí entre tudo, a diferença que vão pagar para os times europeus, disputar, que eles não queriam disputar, mas para eles disputarem, a FIFA vai pagar uma fortuna para eles. Eu acho que dá o dobro ou até mais do que vai pagar para os times sul-americanos. Quer dizer, é um, é um abismo enorme para eles esse dinheiro aí não é nada. Para a gente, nossos clubes aqui faz uma falta imensa. Principalmente para os clubes como o Fluminense, que ainda tem dívidas, né? Muitas dívidas. É um alívio imenso. Mas é um absurdo isso. É mole não, mas é o que tem, né? Vamos lá, pelo menos é o bom dinheiro que a gente recebe. E falando em diferenças, né? De estrutura, de tudo, eu estava vendo estava vendo hoje o canal do Vitor Lessa, no canal Lessa, é, ele mostrou um vídeo, né? Que o Rubem Lescano estava falando com a imprensa paraguaia sobre a estrutura aqui, né, do Fluminense. Ele falou que quando ele chegou aqui no Brasil, aqui no Rio, ele, ele pensou que ia chegar e ia jogar logo, mas quando ele viu a diferença de estrutura que tem aqui e que tinha no país dele, o Paraguai, quando ele chegou para fazer alguns exercícios, ele sentiu a diferença, sentiu muita dificuldade de fazer, conseguiu fazer, mas sentiu muita dificuldade. Aí ele percebeu que ele vai ter que se preparar muito fisicamente e tecnicamente. Ele falou que é um absurdo a estrutura do Fluminense, os jogadores do Fluminense são, não tem nem comparação lá com o Paraguai. Então, para vocês verem como é que daqui do Brasil, eu acho que o que falta aqui no Brasil, que as federações do Brasil ganham muito dinheiro com os times dos estados, né? Por exemplo, a Federação Carioca ganha uma fortuna para organizar o Campeonato Carioca. O único time do Rio que não tem prejuízo é o Flamengo. O Flamengo ganha uma fortuna também. Aí depois vem a Federação do Rio e os outros times, os outros três times, né? Fluminense, Vasco, Botafogo, tem prejuízo no Campeonato Carioca. Todos os três tiveram prejuízo no Campeonato Carioca. E a fortuna que a Federação do Rio ganhou, lucrou com esse campeonato, o que acontece? Era para eles pegar esse dinheiro, né, que está tendo tanta discussão do gramado artificial, gramado sintético. Ah, mas os gramados dos estádios são absurdos. O dinheiro que a federação, por exemplo, do Rio, né, ganha com os campeonatos cariocas, era para ela pegar uma parte desse dinheiro e estruturar os estádios e campos, né, gramado
dos times do Rio, principalmente dos times menores. Na arquibancada, gramado, alojamento, tudo isso. A federação ganha dinheiro, que poderia fazer muito bem isso e sobraria muito dinheiro ainda, organizar tudo. E dos outros estados também, ela poderia fazer. Aí os estádios teriam campos bons, campos ideais para os jogos, né, dos times, dos campeonatos e não teria necessidade de grama sintética, que é um absurdo a grama sintética. A grama do Botafogo, que é considerada a melhor das gramas sintéticas, tem que molhar antes, os jogadores escorregam, tem poça d'água, e a bola rola, mas a bola corre, a bola muda, não é igual ao gramado natural. Isso aí não é futebol society, isso aí é futebol de campo. Futebol de campo é com grama natural. É lógico que os times que têm a grama assim, artificial querem isso para quê? Para poder fazer shows, né, eventos nos estádios. Mas o campo de futebol não é para isso. O campo de futebol é para jogar bola. E eles estão levando para outro lado. Quer dizer, vamos levar campo para futebol, estádios, para torcedores irem assistir jogos de futebol. Os shows façam em outros lugares. Eu cresci vendo jogo dos campos, não cresci vendo show em campos, em estádios. Os shows são em outros lugares. Então, essa mentalidade tem que mudar. A gente começou a falar nessa discussão que os jogadores fizeram sobre o grau artificial, o pessoal lá de São Paulo que logo. Eu vi o Sport TV, eles estavam logo criticando, falando que não, que a grama sintética é melhor, que a bola rola melhor, se os gramados de campo natural fossem bons, aí tudo bem, mas não são. Então, na grama sintética, artificial, no caso, a bola rola melhor, a bola não quica, a bola não desvia. Mas aí as federações que tinham que estruturar os estádios, os campos, né, para poderem ter bons jogos, como antigamente tinha. E elas estão pegando dinheiro e não estão fazendo nada para os estados, nem para os estádios. O futebol, o campeão não ganha dinheiro nenhum. O cara que é campeão não ganha nenhum prêmio, não ganha nenhum dinheiro. É um absurdo. Quem fica com dinheiro é a federação. Me perdoe se eu estiver falando besteira, mas que eu saiba, eu estou correto. Então, vamos continuar com essa luta dos jogadores que gostam de jogar futebol em gramados, não em grama sintética. Esses jogadores que vêm lá de fora, eles jogam em grama natural. Lá o pessoal gasta dinheiro para estruturar os campos, os estádios. E aqui as federações têm a obrigação de fazer isso. Porque no Maracanã, Flamengo, Fluminense, administram, fazem isso. Mas o estádio dos times pequenos, quem tem que fazer isso é a federação, porque os times pequenos não têm dinheiro para isso. Então, as federações que têm que fazer isso. E não estão fazendo. É um absurdo isso. Agora, falando sobre o Fluminense, hoje o Fluminense, ontem, né, no caso, quinta-feira, o Fluminense chegou, deve ter tido um dia de folga, e hoje, que já é sexta-feira, devem fazer o treino. Hoje e amanhã, no caso sábado, deve fazer dois treinos, né, um em cada dia, para montar, para fazer primeiro a regeneração, né, dos jogadores que jogaram na quarta-feira, para relaxar a musculatura e depois fazer um treino para ver o time que vai ser escalado para o jogo de domingo. Acho que é às 18 horas. Então, aí tem que ser feito isso. Provavelmente o jogo vai ser lá em Volta Redonda. Tinha um boato que talvez em Volta Redonda mudasse o estádio, o local do jogo, porque tomando uma goleada dificilmente conseguirá reverter, né, 4-0. Teria que fazer no mínimo 4, sem tomar nenhum gol, para
para passar para outra fase. Então, acho muito difícil. Poderia mudar o local do jogo, mas como não teve nada até agora, dificilmente vai ter. Porque aí ficar muito em cima para fazer alteração. Então o estádio deve ser mesmo lá em Volta Redonda. É uma pena, poderia ser no Maracanã. Daria muito mais renda. Aí eu acredito que a escalação do Fluminense para o jogo de domingo deva ser Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Ignácio ou Thiago Silva, Freitas ou Ignácio, Fuentes, né? Gabriel Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, no lado direito, o Serra, né? O Serra, Cano e o Canóbio. Acredito que seja essa escalação para o jogo de domingo, contra o Volta Redonda, para decidir quem vai para a decisão contra Flamengo ou Vasco. Né? O restante deixamos para mais tarde ou para sexta-feira. Até agora não soube nenhuma notícia sobre SAF, eu acho que ficou com um silêncio sobre SAF, ninguém falou mais nada. Mas vamos ver se hoje, mais tarde, se tem alguma notícia sobre isso e sobre o time do Fluminense também. O Lescano continua treinando, tentar regularizar a sua situação para ver quando ele pode jogar. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma madrugada de sono muito boa e até mais tarde, ou até sexta, ou até sábado, com novas notícias sobre o nosso amado e querido Fluminense. Durmam com Deus, até mais tarde.